Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. São 21h42. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Há de ser para me ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Há nos altos céus fluir o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus anunciar. A Cristo firme estará para o mal combater. Boa noite, Idalmir. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal. Triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, não deixa a tua cruz, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, rejeitando a cruz, firme sempre no amor, escudado no Senhor, dos procurados, ser valente.
Deus. Aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue marcha triunfal, ser valente. Nós vamos aprender a palavra do Senhor nesta noite. Boa noite, Joana Teles e Dinir. Aleluia. Vamos aprender a palavra do Senhor hoje, derrubando a fortaleza das preocupações. Mateus 6:25. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas, meu, do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, Senhor, nossa amém, do teu amor, qual esplendor. Boa noite, Rose. Me cercará o teu olhar, será Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador. Aleluia. Boa noite, diaconisa Flávia. Com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Verei brilhar, se não andar dias meus. Boa noite, diaconisa Flávia, seja bem-vinda. Receberei, meu Rei, revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador. O teu divino amor
derrubando a fortaleza da preocupação. Mateus 6, 25 a 34. Quando o texto diz que as preocupações da vida, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Derrubando as fortalezas da preocupação. Um dos ataques mais ferrenho do inimigo é contra a nossa mente. Pelo caminho da preocupação. Situações reais, imaginárias, golpeia os nossos pensamentos continuamente, enquanto a pressão, o estresse nos sobrevém de todos os lados, tentando desencorajar-nos e derrotar-nos. Então, essa é a arma do inimigo. Essa é a arma dele. É lutar contra aquilo que Deus tem prometido para você. Porque são situações reais e imaginárias, né? Imaginária. No texto em estudo, Jesus ordena que abandonemos as preocupações. O texto que eu li. Jesus, ele nos ordena que nós abandone as preocupações. Aleluia. Ele insiste em que nos lembremos de que o Pai é fiel em suprir todas as nossas necessidades. O versículo 30, né? Quando diz que se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Então, esse texto, Jesus garante que Deus sabe de que precisamos, mesmo antes de lhe pedirmos. Portanto, não há motivo para preocupação. Mas nós como ser humano somos falhos, né? Esquenta a cabeça mesmo, se preocupa mesmo, porque isso faz parte já da vida mesmo, da vida. Por mais que você tente não se preocupar, mas você acaba se preocupando. Não adianta, acaba se preocupando, acaba esquentando a cabeça. Como ele mesmo diz, que homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Então, Jesus, ele
Ele explica também que existe um propósito mais elevado, o qual devemos buscar, em vez de apenas desejar ver as nossas necessidades satisfeitas, assim atrairemos bênção sobre a nossa vida e veremos solução para os problemas. Isso se dá pela intervenção sobrenatural de Deus a nosso favor. Se agimos assim, diz Jesus, as nossas necessidades se torna cuidado de Deus. E todas essas coisas, aquilo que precisamos, nos serão acrescentados. Quando desejamos que, por intermédio de Cristo, a justiça de Deus, ela reflita em nossas palavras a atitude, quando nós dedicamos a fazer a vontade do Senhor em vez da nossa. Quando a nossa vontade é cumprir o plano divino, em vez de satisfazer os nossos desejos. Quando o nosso principal objetivo é buscar o reino de Deus, como ele nos ensina, a palavra nos ensina. Então as preocupações deixam de prender-nos e controlar-nos. Assim, o Senhor tem liberdade para agir e suprir todas as nossas necessidades. Então, o segredo é buscar, entregar, confiar. Esse é o segredo. Mas não desistir de orar, sempre orando, buscando ao Senhor. Enquanto tentamos... Boa noite, Osana Carmo. Seja bem-vinda, minha amada. A paz. Enquanto tentamos resistir às preocupações, no campo de batalha de nossa mente, o inimigo trabalha para nos fazer retornar ao antigo hábito de olhar para as circunstâncias. Por isso, temos de tomar uma decisão. É preciso determinar se iremos resistir no poder de Deus, em nome de Jesus, deixando que o Espírito Santo permeie os nossos pensamentos, ou se iremos recusar-nos a guerrear no Espírito, permitindo que a preocupação ocupe a nossa mente para sempre. Deus nos dá liberdade de escolha. Então, quando Deus ele nos dá a liberdade de escolha, nós temos que aprender a confiar. Por isso que o texto diz que é um dos ataques mais ferrenhos do inimigo é contra a nossa mente, pelo caminho da preocupação. Situações reais, imaginárias, golpeiam os nossos pensamentos continuamente. Enquanto a pressão e o estresse, porque a pressão sobe, o estresse, as pessoas ficam estressadas, ficam nervosas e começa até a atacar até as outras pessoas, porque a preocupação dos problemas. Mas Jesus, na sua palavra, ele nos ensina e ordena que nós
Entregue tudo na mão dele, entregue as nossas preocupações. Mas nós somos ser humano. Somos ser humano. Jesus já supriu todas as nossas necessidades na cruz do Calvário. Cabe a nós agora deixar o Espírito Santo, né, livre para retirar as nossas preocupações e substituí-la com a presença de Deus e a plenitude da vida no seu reino. Aí, quando ele fala, Jesus fala a persistência na oração. Peça-lhe, será dado, busque e encontrarão, bata, a porta lhe serão aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Aí você vê a derrubando a fortaleza da preocupação. E quando ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí ele manda aqui a persistência na oração. Temos que ser persistente na oração. Quando nós somos persistentes na oração, não tem coisa melhor. Então, aqui quando ele fala que ele diz que a presença de Deus é a plenitude da vida em seu reino. Em seu reino. Então, quando ele vem e fala persistência na oração, temos que persistir na oração. Por quê? O Pai Celeste suprirá todas as suas necessidades. Aí é que você tem que confiar mesmo. Você tem que ter fé. Você tem que entregar. Entregar e confiar. Não botar na mão e depois tomar. Ah, Deus está demorando. Me dá aqui, Deus, que eu está demorando para responder. Tem que dar e confiar. Esperar. Então, estamos fazendo uma viagem através da palavra de Deus para descobrir o plano do Senhor de abençoar e fazer prosperar o seu povo. Você deve saber que sobre a antiga aliança, Deus concedeu prosperidade àqueles que mantinham um relacionamento com Ele. O povo de Deus era um dos mais ricos da terra. E o que diz da nova aliança? A nova aliança. Será que Deus deseja fazer-nos prosperar também? Com certeza, o Senhor quer abençoar-nos, conceder-nos fartura por meio da sua provisão. Na nova aliança, Jesus Cristo tornou possível o acesso direto ao Pai, para pedirmos tudo aquilo que necessitamos. Porque no Velho Testamento, o povo se comunicava diretamente com Deus. No Novo Testamento, nós nos comunicamos com Jesus e através de Jesus temos acesso a Deus, ao Pai. Aleluia. Então, tudo aquilo que nós necessitamos, em seu nome, receberemos. Deus abençoou os filhos de Israel e os fez prosperar em abundância sobre a antiga aliança, baseando-nos no sangue de boi e de bode. Baseada no sangue de boi e de bode. Muito mais sobre a nova aliança, selada e trazida à existência pelo sangue de Jesus. Deus irá fazer-nos prosperar e abençoar-nos. O israelita não tinha acesso direto a Deus. Assim era necessário que se aproximasse dele por meio de sacrifício
sacrifícios e ofertas apresentados pelos sacerdotes. Hoje, sobre a nova aliança, Deus é o nosso Pai. Somos seus filhos e temos acesso direto a Ele. Se necessitamos de algo, podemos aproximar-nos dele. Ele nos dará o que pedimos. A prosperidade que Deus deseja para nós é a provisão total e o bem-estar pleno em todas as áreas da vida. Cristo tornou isso possível, oferecendo a si próprio como sacrifício supremo. Aleluia. O preço por todas as necessidades que podemos ter já foi pago. Não será necessário outro sacrifício, basta que peçamos ao Senhor. Jesus diz: meu Pai lhe dará tudo o que pedirem, em meu nome, no nome de Jesus. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Qual a nossa maior necessidade hoje? Qual a nossa maior necessidade hoje? Nesse texto, Jesus compara o nosso relacionamento com o Pai à maneira como lidamos com os nossos filhos. Uma das maiores alegrias que temos como pai é dar aos nossos filhos tudo que necessitamos, que necessitam. E do melhor, porque a gente quer dar o do melhor, né? Para os nossos filhos. Jesus nos mostra que se sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais nosso Pai celeste dará coisas boas àquele que pedirem. O nosso Pai Celeste suprirá ainda mais as nossas necessidades. Então, a vontade de Deus é essa. O ensinamento da palavra do Senhor é essa. Que nós devemos a persistência na oração. Tudo isso, todas essas palavras que eu li agora, ela tem um segredo. A persistência na oração. Não devemos parar de orar. Não devemos parar de pedir ao Senhor. Devemos sempre estar pedindo ao Senhor. Por quê? Ele está sempre com a sua mão aberta, estendida, para dar para cada um de nós aquilo que nós precisamos, porque Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes ele permite coisas na nossa vida e a gente não entende. E a sua própria palavra, ela diz que hoje tu não sabes porque eu faço isso, mas amanhã saberás. Então, a gente precisamos aprender a entender a palavra do Senhor, a entender o querer de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então nós vamos aqui, eu ontem estava aqui lendo sobre o Salmo 119. O Salmo 119. Eu estava aqui ontem lendo sobre ela, os 7 símbolos da palavra de Deus, no Salmo 119, o verso 105. O 105, quando ele diz para nós, glória a Deus, o 105, ele diz: lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Então, quem está na luz, quem
Quem tem essa lâmpada, nunca vai tropeçar. Vai estar sempre com a lâmpada acesa, que é a palavra. Então, quem medita na palavra de Deus... Boa noite, Gilvaneide. Seja bem-vinda, amada. Então, esse Salmo 119 e o verso 105, que ele diz: lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela é nossa lâmpada. Então, aqui diz que por meio desse texto sagrado, que a palavra de Deus possui diversos símbolos, é que ilustra o seu grande valor para a nossa vida. Para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada. Ela é lâmpada, ela é luz. Escudo, é pão, é fogo, espada e água. A palavra de Deus. Lâmpada, luz, escudo, fogo, espada e água. A palavra de Deus é lâmpada que clareia. Porque você com a lâmpada, você está no escuro, você está com aquela lâmpada acesa, ela vai te clarear, ela vai clarear. Quando a gente sobe monte à noite, que tem montes que o trilho dela é escuro, o que é que a gente leva? A gente leva uma lanterna para clarear o caminho para a gente passar, para a gente não pisar em lugar errado, não meter o pé em buraco e nada, né? Então, quem vai ao monte à noite... Boa noite, Beta. Quem vai ao monte à noite, né, sempre tem uma lanterna para clarear. Ali, então ela diz que a lâmpada é que clareia. A lâmpada clareia. É luz que ilumina. Ela ilumina. É pão que alimenta. É pão que alimenta. É escudo que protege. É fogo que arde. É espada que corta. Então, você lê a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você vê, como eu acabei agora de ler o texto, quando o Senhor diz na sua palavra, lá em Mateus, que eu estava lendo, que ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então ele manda a gente buscar. E também eu li um texto que diz: persistir na oração. Aí você lê a palavra de Deus, você está passando por alguma coisa, aí você dobra o seu joelho, você ora, você conversa com Deus, você apresenta a Deus o seu problema, aí você ora, aí depois você pede a Deus uma palavra. E com certeza ele vai lhe dar a palavra. E ele vai lhe dar a palavra de acordo com aquilo que você está vivendo. Ele dá a palavra. Por isso que ela é pão. Aí você vai ler, você vai se alimentar. Ela é lâmpada que clareia. Aí você lê a palavra, ela vem de acordo com aquilo que você está vivendo, ela já vai clarear a sua mente. Ela já vai clarear a sua mente. Aí você vai entender que aquilo que você está passando, Deus está falando ali dentro da palavra. Aí você se alimenta, porque ela é pão. Você já vai se alimentar. Deus está mostrando para você, está falando com você dentro da palavra. Você já orou. Você já orou. E agora, você vai se alimentar. Aí ela é um escudo que protege. Aí você se sente protegido.
Você levanta do joelho com aquela confiança que Deus está te protegendo, porque Ele falou com você na palavra. É fogo que arde e a espada que corta. É a água que bebemos, mata a nossa sede. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada. Ela é lâmpada. A lâmpada é símbolo de vida e de clareza. A lâmpada. Como lâmpada, a palavra de Deus ilumina os nossos pés para não tropeçarmos. Que foi o Salmo 105, 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. Para o meu caminho. É o Salmo 119, o verso 105. Aí, Provérbios 6, 25, 6, 23. Salomão afirma que o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. O mandamento. Por que o mandamento? Ele fala que o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz. Porque você medita na palavra do Senhor. É o mandamento do Senhor. É nós meditarmos na palavra de Deus. Você meditar. A Bíblia diz que a lâmpada deveria permanecer acesa continuamente. A lâmpada. E Davi disse, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. A lâmpada. Aí quando você vai para a palavra de Deus, que é luz, lâmpada, luz. A palavra de Deus é a luz, que ilumina a nossa vida. A palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos. Os nossos caminhos. O apóstolo Pedro afirma que a palavra de Deus é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz. Nós somos luz, somos sal da terra, somos espelhos. Porque aonde você passa, você é luz. Observe quando você incomoda alguém, é porque alguém viu a luz em você. Aí incomoda as trevas, Então a luz que brilha em lugar tenebroso. Você quando chega num recinto, em algum lugar, você é diferente daqueles que estão ali. Você é diferente. Muitos te observam e veem que você é diferente. Então a palavra do Senhor, ela diz que o apóstolo João escreve: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderá. Não compreenderá. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Quem segue Jesus, ainda que passe pelas provações, porque nós passamos por ela mesmo, pisamos em espinhos, mas nós temos a confiança, a certeza de que nós temos um Deus, um Cristo amado, que nos ajuda, nos dá força para prosseguir. Aleluia. Aí quando ele fala que a palavra de Deus é pão, é pão. O pão é um alimento universal. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento do homem. Do homem. A palavra de Deus
é trigo puro, sem mistura. O pão que a gente come, o pão, ele tem fermento, ele tem mistura, o pão. Mas esse pão que é a palavra de Deus, que ela nos dá, quando ela diz que é pão que alimenta, quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você escuta uma palavra, você vai para a igreja e você escuta uma pregação, aquela pregação vem e fala com você diretamente, você se alimenta. Alimenta o seu espírito, a sua alma. Você sai de lá feliz. Você fala, Deus hoje falou comigo. É por isso que é importante, quando nós vamos à igreja, a gente prestar atenção à pregação. Porque às vezes a pregação está ali, está aquela multidão, mas o Senhor às vezes só está falando para um ali. Ele fala para todos, mas às vezes serve só para um. Então é importante a gente prestar atenção nas pregações, nas palavras, porque quando o pregador ele abre a boca para pregar a palavra, não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus que está colocando as palavras na boca do pregador para falar com ele. Isso é importante. Então, o pão é um alimento universal. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento do homem. A palavra de Deus é trigo puro sem mistura. É igual um hino que diz da harpa, que fala assim, no dia de ceia: vem ceia, ó mestre chama, vem ceia. Hoje mesmo tu te pode saciar. Água e vinho transformou. Deixa eu pegar para poder mostrar, que eu esqueci do texto dele. É o 39. Vem ceia, ó mestre chama, vem ceia. Hoje mesmo tu te pode saciar. Água e vinho transformou, que ele disse, sem mistura ele dá. Era aí que nós vamos chegar lá. Vem ceia, ó mestre chama, vem ceia. Hoje mesmo tu te pode saciar. É porque a gente esquece as letras do hino. Hino. Vem ceia. Vem ceia. É o 301 da harpa. Quando ele diz que o vinho sem mistura ele dá. É o 301. Vem ceia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. E agora nos convida a ceiar. Né? Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Então, aí ele diz, vem cear, ó mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Então, aqui ele diz, quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Então, a palavra de Deus é consolação para a nossa alma, para a nossa vida. Por isso que ele disse que a palavra de Deus, a palavra é pão que alimenta. A palavra do Senhor. O profeta disse
Lá em Jeremias 15:16, quando ele diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela vai clarear os seus caminhos. A palavra de Deus, ela é luz, né? E a palavra de Deus, ela é pão. Ela é o pão. É o pão que você se alimenta, a palavra. Quando você escuta Deus usar um vaso para falar com você, em profecia, na revelação, você recebe aquela palavra. Aí ela diz que a palavra de Deus também, ela é escudo. O escudo é a arma de defesa do soldado. A palavra de Deus é escudo que protege a nossa vida. Em Efésios 6,16, Paulo diz que devemos embraçar sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, para eu e você sermos um vencedor, nós temos que meditar na palavra e orar e confiar no Senhor. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Não podemos de maneira nenhuma perder esse contato. Queres tu com Cristo obter tua vida em si, sempre permanecer. Então, permanecer sempre com Jesus. Não podemos de maneira nenhuma perder o contato. Quer ser vencedor? Guarde o contato do teu Salvador. Guarde essa palavra na tábua do teu coração, como diz, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é a tua palavra, e a luz para o meu caminho, Então Davi afirma: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, ele é o escudo de todos os que nele confiam. E o próprio Senhor disse a Abraão, lá em Gênesis 15:1, diz: não temas, Abraão, eu sou o teu Deus, o escudo e o teu grandíssimo galardão. Então, o Senhor, aí a gente volta lá para o Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo de suas asas estarás segura. Sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas você tem que fazer o quê? Perseverar na oração. Você tem que confiar, você tem que guardar esta palavra do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra que alumia os meus caminhos, Senhor. Guarda-me, Senhor, para que eu não venha tropeçar. Guarda-me, ó Deus. Me ensina a vigiar. Mas ele diz na sua palavra, ser persistente na oração. E ele diz o que mais? Busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Guarda a palavra de Deus, que é a lâmpada, é a luz, é o pão e é o escudo. E também é fogo. A palavra de Deus é fogo. O fogo arde e queima tudo aquilo que não presta. Então, quando você ora, você busca a Deus, você pede a Deus para tirar tudo que não agrada dele dentro de nós. Senhor, tira tudo que está dentro de mim, que não te agrada. Arranca, Senhor, tudo que está dentro do meu peito. Tira tudo, Senhor. Queima tudo, Jesus. Joga tudo por terra. Em nome de Jesus. Despedaça tudo que não provém do Senhor. Aí você lê esse texto, fogo que arde, queima tudo aquilo que não presta. A palavra de Deus é fogo que arde em nosso coração e queima o pecado de nossa vida. O profeta Jeremias afirma que a palavra de Deus foi como um fogo ardente em seu coração. Eu gosto desse texto de Jeremias, quando Jeremias fala, lá no capítulo 20 de Jeremias, que ele fala, ele diz, Jeremias 20, Jeremias 20, o capítulo, o versículo 9, que ele diz, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente. Aqui é Jeremias, ele estava dizendo que ele não ia mais falar do Senhor para aquele povo. Ele não ia mais pregar. Ele não ia mais entregar mensagem para aquele povo. Mas quando ele lembrou, a palavra de Deus, ela começou a arder no coração dele como fogo. Ele foi, voltou e foi fazer tudo que Deus tinha ordenado a ele. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Foi isso que ele falou para Deus. Que ele não ia mais falar do Senhor. Ele disse, iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Mas foste mais forte, foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todos os dias, cada um deles zomba de mim, porque o povo ali, ele não dava crédito a que Jeremias pregava, o povo. Mas Deus estava mandando Jeremias falar. Fala o que eu te mando falar. Mas ele já estava aborrecido, porque ele estava falando e o povo não estava dando crédito o que ele falava. Aí ele disse para o Senhor, não vou mais falar.
não vou mais falar do que o Senhor mandar. Aí a palavra do Senhor, ela começou a arder dentro do coração dele. Ardente, olha. É como fogo que arde em seu coração. O Senhor prometeu converter em fogo as suas palavras na boca do profeta Jeremias. O salmista diz lá em Salmo 39:3, diz: incendeou-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então, quando você lê a palavra do Senhor, você está ali ligado, que você está lendo a palavra do Senhor, você está pregando a palavra de Deus. Quanto mais você prega, você sente a palavra do Senhor queimar dentro do seu coração. Quanto mais você dá lugar ao Espírito Santo de Deus, mais ele vai te enchendo, você, da palavra de Deus. Porque ela arde dentro de nós. A palavra de Deus arde dentro do nosso peito. Você sente aquele desejo de falar a palavra do Senhor. Tem dia que você não quer nem abrir a boca para falar nada, mas aí você lembra da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vem e te dá aquele ânimo, e você levanta e vai falar aquilo que Deus está mandando. Então quando você coloca o hábito de pregar a palavra, você não quer parar, você está sempre ali pregando. Agora, quando você não coloca no hábito, você prega hoje, amanhã, se você não pregar, tanto faz. Mas quando você já tem aquele hábito de falar de Jesus, aquela palavra, ela queima dentro de você. O próprio Espírito Santo, ele te chama, ele te convida a você ir pregar a palavra dele. Então, por isso que ele diz que ele é fogo. Ela ardeu no coração de Davi. Ela ardeu no coração de Jeremias. A palavra de Deus, ela é espada. Espada. A espada era a arma mais poderosa do soldado da antiguidade e mais temida pelo inimigo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Lá em Efésios 6,17 fala. Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva. Você que vai à casa de Deus, você tem que ir sempre preparada com sua espada. Porque você pode chegar lá, você ser pego de surpresa. E o soldado, ele tem que estar sempre preparado para pregar a palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas ser convidadas para pregar assim na hora e não gostar, dizer que não se preparou. Ora, o crente, o cristão, ele tem que andar preparado. Ele tem que andar com sua espada na mão, pronta, para qualquer momento. Você chega em qualquer recipiente, qualquer igreja, você é convidada a pregar. Aí você vai dizer, eu vim aqui foi para visitar. Eu vim aqui para ouvir. Mas o Senhor te levou lá, você foi para pregar e você não sabia. Por isso que você tem que andar preparado. Você tem que andar armado. Com a sua espada na mão. Pega a sua espada e maneja ela. Pega a sua espada e maneja ela. Então, você tem que manejar a sua espada. Então, cante, cante, Miriam cantou.
Quando o mar vermelho Miriam passou, atravessa o mar e foi cantar em Jerusalém. Então, você abre, você tem que andar com sua espada na mão preparada. O escritor sagrado afirma, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas. É apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Por isso, quando as pessoas vão à igreja e Deus lá levanta um vaso, fala na profundidade com aquela pessoa, o vaso não sabe de nada o que estava acontecendo, o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E Deus levanta, usa, abre a boca e conta tudo, fala tudo. E aquela palavra ela vai entrando dentro do coração daquela pessoa, dentro da alma. Como diz aqui, ela vai penetrando dentro da alma. E às vezes as pessoas começam a chorar. A chorar porque ela é movida pela palavra. O Espírito Santo de Deus trabalha dentro do coração daquela pessoa. E muitas pessoas, ela acaba levantando a mão, aceitando a Jesus como Salvador, porque o próprio Deus, ele usa o vaso, e o vaso vai ali na profundidade, fala tremendamente com o pecador, e o pecador aceita Jesus como Salvador. Por isso que ela diz que ela penetra, ela tem poder de penetrar na alma do pecador. Por isso que a Bíblia diz que quem convence o pecador é o Espírito Santo. O dever nosso é abrir a boca e falar. Falar, pregar, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Não é eu nem você, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que leva o pecador para a igreja. É o Espírito Santo de Deus que te conduz à igreja, que te leva à igreja. Quantas vezes você está desanimado, sem força até de caminhar, e o Espírito Santo ele te dá aquele ânimo, e você pega a sua Bíblia e vai embora, vai para a casa do Senhor. Quem te levou foi o Espírito Santo, não foi você que quis ir. Foi Ele que te conduziu. E em Apocalipse 19:15 diz que o João contemplou uma espada afiada saindo da boca do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É a poderosa espada do Espírito que sai da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus é lâmpada, luz, pão, escudo, fogo, espada e água. Água. A água é uma substância vital para a sobrevivência do homem. A água. Tanto para alimento como para limpeza. A palavra de Deus, ela é essencial para a sobrevivência da alma. Da alma. O Salmo 119, o 25, ele diz. O 119, 25, ele diz, olha. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra, a água, ela é essencial para a sobrevivência da alma. O Senhor diz: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, e vos purificarei. Lá em Ezequiel 36. A palavra de Deus é água que purifica, lava a nossa alma, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos caminhos, é luz que brilha em lugar escuro, é pão que alimenta a nossa alma, escudo que protege a nossa vida, é fogo que nos purifica do pecado, é espada que golpeia o inimigo e é água que sacia a nossa sede e limpa o nosso coração. Maravilhosa essa palavra de Deus. Salmo 119 e o verso 105. Uma palavra gloriosa, a palavra do Senhor. Então devemos aprender todos os dias e meditar na palavra do Senhor. Que Jesus Cristo, Ele abra o coração, Ele abra a mente. Ele abre a mente que é do ser humano para que eles venham entender que nós precisamos todos os dias beber desta água. Esta água que mata a nossa sede. Essa água que nos alimenta. A palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é fiel. Ela é escudo para nossas vidas. Ela é confiança, ela é esperança para nossas vidas. Então devemos todos os dias pedir a Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente, nos dê força para prosseguir, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos guie, que nós sejamos como Jeremias, que a palavra de Deus ardeu dentro do peito de Jeremias. Que Jeremias queria parar de pregar a palavra dele, mas o Senhor, ele se aborreceu com Deus. Ele, Jeremias, ele se zangou. Ele se zangou porque ele foi lá entregar um recado duro para Passu. Para Passu. Passu era um sacerdote da casa de Deus, mas estava fazendo coisas erradas. Aí Deus vai e fala para Jeremias: vai lá, Jeremias, vai lá falar com Passu, vai lá dizer para ele que eu vou descer a espada nele. Mas ele vai falar com Passu. Aí Passu vai, pega ele e bota ele, mete ele no cepo, prende ele em um cepo. Mas aí o que aconteceu? Quando ele saiu, no outro dia que tiraram ele lá do cepo, como diz aqui a palavra do Senhor, e sucedeu que no dia seguinte, Passu tirou Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Passu, mas Magó Sabibe. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti, mesmo para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos,
e olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei da Babilônia, e eles os levará preso à Babilônia e feri-los à espada. Pronto. Foi mesmo que mexesse numa casa de abelha. Passu não gostou do recado. Não gostou. Aí Jeremias vai e ficou entristecido. Porque ele foi lá falar o que o Senhor mandou. Aí ele diz no capítulo 7, no versículo 7, quando ele diz: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mais forte, foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnios todo dia, cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência, destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Porque o povo escarnecia de Jeremias, não acreditava naquele. Porque Deus só levava ele para falar aqueles homens com reis, sacerdotes. Era com aquele povo que Deus levantava Jeremias para falar com eles. Aí ele disse: então disse eu, não me lembrarei mais dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer, e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciam, os denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevalecemos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente, terrível, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Aí Jeremias, ele ganhou força de Deus. Ele tentou parar, mas não parou, porque Deus não deixou. Então o fogo que arde no coração do pregador, da pessoa que ora, que busca a Deus, o profeta Jeremias, ele falou: o fogo que arde no coração de um pregador. Jeremias havia sido escolhido por Deus como um profeta para as nações. Entretanto, ao observar o povo rebelde de Judá, dando para suas pregações, Jeremias decidiu parar de pregar, como tantos outros pregadores sinceros e desiludidos dos nossos dias. Jeremias pensou em parar, dizendo: não vou mais pregar, não vou mais falar no nome do Senhor. Entretanto, essa decisão do profeta se tornou como fogo ardente no seu coração. E este fogo ardente no coração do pregador que faz continuar levando a palavra do Senhor. É nós. Hoje estamos pregando a palavra de Deus, falando de Jesus. Muitos não dão crédito, muitos não querem ouvir, mas nós não olhamos para o homem, nós olhamos para Jesus. Olhamos para o Senhor, porque quem manda garante, quem fala garante. Então nós precisamos confiar no Senhor. Vamos orar nesta noite. Vamos orar.
Não esquecendo que nós estamos em campanha, né? A campanha Me Põe em Joelho para receber a minha vitória. Então, vamos orar, buscar a Deus. Lá no grupo Jardim de Oração e Cura também tem lá essa campanha. A campanha está lá no grupo Jardim de Oração e Cura. Então vamos orar no nome de Jesus. Vamos ser valente com o Senhor. Vamos ser valente com o Senhor, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. A batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus. Batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa tua cruz, ser valente, pelejando com Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, com o nome do valor, cheio do Consolador, valente. Vamos orar nesta noite, agradecer a Deus, soberano Deus e Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Eu te apresento, ó Deus, a vida dos teus servos, das tuas servas, Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor, guardando, livrando, Senhor, de todo mal. Senhor, eu te peço nesta noite, Deus, que o Senhor repreenda, Senhor, este mal que está assolando a terra, Pai. Joga por terra, Senhor, esse vírus maldito, Pai. Há poder no teu sangue, Jesus. Toca, Senhor, na vida daqueles que estão ali entubados nesta hora, Deus. Repreenda este mal, em nome de Jesus. Visita teus servos, Senhor, que estão hospitalizados. Cura, Senhor. Jesus, queima este vírus. Joga este mal por terra, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue. E os teus servos, Senhor, que estão, Pai, enfermos, eu te peço nesta noite, Senhor, toca na saúde das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, e cura, em nome de Jesus. Visita os hospitais, os leitos de dor, Senhor, e dá vitória às tuas filhas, em nome de Jesus. Te apresento, Deus, todos os pedidos de oração que são feitos, Pai, ali no grupo, aqui, Senhor, também. Eu te apresento e dá vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Deus abençoe cada irmã nesta noite. Deus dê força, dê graça, dê uma noite de paz, no nome de Jesus Cristo. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui pregando mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus abençoe todas vocês, a Marcileia, a Rosana Sena, a diaconisa Flávia, a irmã Osana, a Osana Carmo, que ela não perde, né? A Osana Carmo, a Marciléia Jordão, que Deus abençoe vocês, a Idini Silva, Deus abençoe vocês, Idini Silva, Joana Teles, a Rosana Sena, a diaconisa Flávia, a Eni Braga, Osana Carmo, a Gilva Neide, Deus abençoe vocês, amada. A Beta Barbosa, que Deus abençoe, lhe dê uma noite de paz.
Léo Moraes, Deus te abençoe, Léo Moraes. Jesus te dê vitória, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, Vanessa Bruno, Leila Fernando, João Pedro, Cecílio, Marli Marcos. Que Deus visite essas vidas, Pai. Liberte, transforme pelo poder que há no teu sangue. No nome de Jesus, que Deus liberte essas vidas e que traga de volta os filhos das servas do Senhor que estão afastados, que o Senhor venha trazer de volta para a sua casa, em nome de Jesus. E que o Senhor queime as enfermidades do seu corpo, em nome de Jesus. Até amanhã. Um beijo no coração de todas vocês. Amanhã, a partir das 9h30 em diante, estaremos aqui com a permissão do nosso Deus.